Fala pessoal, sejam bem-vindos à edição 198 do podcast Meio Campo, nessa sexta-feira à tarde de janeiro que nós estamos gravando, né? São Paulo, não sei quantos de vocês moram em São Paulo, tá variando entre o calor dos infernos e aquela parte da Bíblia em que o cara constrói uma arca, sabe? Um ou outro, não tem meio termo nesse verão paulistano. Nós vamos falar sobre várias coisas nesse programa. Primeiro, sobre a final da Copa Africana de Nações entre Senegal e Marrocos. As semifinais foram na última quarta-feira. Senegal venceu o Egito com um gol do Sadio Mané e o Marrocos venceu a Nigéria com uma das defesas de pênalti mais estranhas da história das defesas de pênaltis. Também teve campeonatos europeus ao longo da semana. Arsenal e Manchester City saíram na frente na semifinal da Copa da Liga. O Real Madrid mostrou que realmente não precisava seguir as regras do Xabi Alonso. O Bayern de Munique fechou melhor primeiro turno da história da Bundesliga e ainda teve líderes em campo na Itália. E para fechar, a gente vai passar sobre algumas contratações, né? Nós estamos com janela aberta no futebol europeu e alguns times estão se reforçando. Boa tarde, Felipe Lobo. Salve, salve, Bonsa, todos os nossos amigos e amigas. Muita coisa para falar, né? Muitas coisas acontecendo aí. Desde a CAN até os europeus aí que estão chegando, estão iniciando o segundo turno, né? Que é um momento também importante quando começa a se destacar, quando ainda não está destacado qual vai ser a briga, né? Dos times. O segundo turno costuma ser o momento em que os times sabem pelo que estão brigando, né? Quando isso não é muito claro até então. Então a gente vai ver. É uma das coisas que a gente vai falar um pouco em cada uma dessas ligas e campeonatos. E também sobre a CAN, que é o torneio continental, com final aí neste domingo. E que é raro acontecer, né, bom, quando a gente pensa os favoritos a um torneio, principalmente quando é um torneio de mata-mata, a gente pensar em favoritos, os dois favoritos fazerem a final. Isso não é tão comum quanto se pensa, né? Porque no mata-mata, em Copas, Eurocopas, Copa América e CAN, e principalmente a CAN, né? Costuma ter surpresa, né? A gente viu, falando da África, a própria seleção marroquina fazer isso na Copa do Mundo, né? Derrubou dois times que certamente eram favoritos contra ela, Espanha e Portugal, até cair para a França. Então, é raro acontecer que os dois times mais favoritos, os dois mais bem ranqueados, cheguem à final e decidam o título. É exatamente o que vai acontecer na CAN. Então, é curioso porque parece contra-intuitivo, né? Os melhores você imagina que sempre vão chegar longe, mas até pela natureza de cruzamentos, os cruzamentos nem sempre colocam os dois melhores em chaves opostas. A Copa até vai tentar fazer isso, né? A Copa vai tentar, via ranking da FIFA, colocar o primeiro e o segundo em polos separados para eles não se enfrentarem até a final. Mas essa era uma preocupação que não existia até então. Então a gente vai ver dois que são talvez os dois melhores times da África decidindo a CAN. Acho que são mesmo. Senegal, principalmente, né, pelas suas campanhas na Copa Africana de Nações, é o time mais regular dos últimos anos, né, nas últimas 4 edições, então de 2019 para cá, né, como a CAN é a cada 2 anos, chegou em 3 finais, né, com um título. E os adversários de cada uma dessas finais foram diferentes. Perdeu da Argélia em 2019, ganhou do Egito em 2021 e 2023 não estava, né? Foi Costa do Marfim contra a Nigéria e agora vai enfrentar Marrocos, né? E Marrocos, desde a Copa do Mundo de 2022, parece a seleção mais forte da África, né? E acho que isso não é nem parece, acho que é a seleção mais forte da África. Semifinal de Copa do Mundo, mesmo amistosos, né? Como contra o Brasil, que jogou muito bem, que teve ótimos resultados nessa sequência. E além de tudo, da Copa do Mundo para cá, ainda ganhou reforços, né? Agora é um time que, por exemplo, a ascensão de um Brahim Dias, de um Ben Seguir, de outros jogadores que qualificam esse time. Então, eu acho que
meio incontestável que são realmente os dois melhores times da África, e acho que é engraçado isso mesmo, até porque poderia perfeitamente ser um Egito e Nigéria essa final, né? Porque nem o Marrocos e nem o Senegal foram avassaladores nas semifinais. Foram, assim, eles são times melhores, mas eles não fizeram partidas tão melhores assim. Os dois fizeram jogos melhores, né? Senegal, assim, o Senegal fez jogo melhor por default, né? Porque o Egito não jogou. O Egito se defendeu os 90 minutos. Mesmo tendo Salah, mesmo tendo Marmouche, tem sido assim a vida do Egito nas Copas Africanas de Nações, inclusive, né? Mesmo em outras campanhas em que chegou longe, o Egito tem sido um time que mais se defende do que joga, mesmo tendo um dos melhores atacantes do mundo. E Senegal, com quase toda a posse de bola, com quase toda a iniciativa, sofreu para criar, né? E poderia perfeitamente não ter caído nenhuma bola para o Mané bater. Mas caiu uma, né? Foi essa aposta do Senegal que ia aparecer uma oportunidade que eles iam converter. O Egito não teve nenhuma. E no outro lado, o Marrocos também foi o time que mais atacou, também foi um time que basicamente só atacou, né? A Nigéria terminou o jogo com 2 finalizações, e olha que foi um jogo com 120 minutos, então eles deram uma finalização por hora contra Marrocos. Por outro lado, o goleiro da Nigéria, que é o Nuabali, que a carreira inteira no futebol africano, né, campeonato nigeriano, e agora ele está no Chipa United, da África do Sul. Eu estou treinando o Hungry Lions na África do Sul no meu canal, então agora eu sei o nome de todos os times da primeira divisão da África do Sul. E o Chipa United é um deles. Fez ótimas defesas, E é né? muito bom, com hein? bola rolando. Aliás, é muito bom o teu canal e é muito bom. Obrigado. Os campeonatos africanos são muito interessantes, né? Eles têm uma dinâmica bem. E agora que você está descobrindo aí, colocando a mão na massa, mas eles têm. Essa coisa da competitividade que a gente vê na CAN não é por acaso, né? Existe todo. Não. Mesmo nos países mais ricos da África, existe uma competitividade maior do que a gente está acostumado a ver em algumas ligas, né, Bons? Sim. E o Nuabali fez algumas boas defesas também, né, para impedir os gols de Marrocos com a bola rolando, e estava pintando aí como grande herói, né, porque ele defende o primeiro pênalti, né, ele é o primeiro goleiro a defender um pênalti, né, ele defende o pênalti do Igamani, e depois o Chukwueze para no Bono, e aí o Bono defende o do Onyemaesh, né, que foi muito estranho, porque o Bono tá de pé, né, ele se mexe de pé, e aí a bola até vem no contrapé, mas como ele tá de pé, ele consegue colocar o pulso e fazer a defesa. Assim, dos derrotados, eu acho que dá para dizer que a Nigéria fez outra boa campanha, né? Engraçado porque não ficou fora da Copa do Mundo, mas em 2 CANs consecutivas fez uma final e uma semifinal, e tem os jogadores, né? Outro desses casos que acontece muito na África, né? Seleções que às vezes a própria geração tricampeã africana do Egito não conseguiu chegar à Copa do Mundo, e essa geração do Egito consegue chegar à Copa do Mundo, mas não ganha a Copa Africana de Nações, né? E a Nigéria tem ido bem na CAN, mas não conseguiu ir tão bem assim nas eliminatórias. E para o Egito fica isso, né, de ter conseguido retornar à CAN, não agora, né, mas em 2017, conseguiu boas campanhas, chegou a uma final, se não me engano, 2 semifinais, mas não conseguiu dar o passo à frente para conquistar esse título, para marcar a passagem do Salah, que deve ser o maior jogador, pelo menos o mais talentoso que o Egito já teve, com um título da Copa Africana de Nações. Como é a cada 2 anos, ele tem 33, ainda é possível que ele tenha, né, outra oportunidade. Mas acho que daqui para frente ele vai começar a fazer aquela transição para jogador um pouquinho mais veterano, né? Ele já estava meio... Assim, não sei também, né? São só 6 meses em que ele não está muito bem no livro. Pode ser que ele jogue até os 37 em altíssimo nível, ele se cuida muito bem. Mas ele já está com 33 anos, a próxima CAN ele vai ter 35 e por aí vai. Então, daqui para frente, ele vai assumir, talvez, outro tipo de papel. Mas, o que você está esperando dessa final entre Marrocos e entre Senegal? Que, como você disse, dos 2 principais times da África nesse momento, provavelmente, e acho que também os 2 melhores elencos, né? Quando você olha para amplitude de opções, né, que o time tem, né? Senegal, acho que até talvez, se eu pegar jogador por jogador, até o 23º da lista,
né? Acho que até pode ser até que tem um elenco melhor do que o de Marrocos. Eles vão se enfrentar às 4 da tarde do domingo, lá em É Marrocos. isso. Marrocos está sediando o torneio também, é bom Marrocos cedia o mencionar. torneio, lembrando que Marrocos vai ser sede da Copa do Mundo de 2030, né? Vai ser uma das sedes. Essa palhaçada que a FIFA inventou de ter 3 joguinhos Quem dos não vai Olímpicos ser na América sede em do Sul. 2030, né? A gente, né? A gente não vai, mas por pouco, né? Tá? 3 vizinhos aqui vão ser Uruguai, Argentina e Paraguai, cada um vai sediar um jogo. Tudo isso para tirar a chance da América do Sul concorrer para 2034, para ficar para a Arábia Saudita. A gente já falou disso, mas Marrocos vai ser uma sede de fato, né? Não vai receber um jogo, vai receber alguns jogos, mais ou menos como está sendo, como vai ser a Copa de 2026. E a gente tem visto essa CAN e meio que já serve como um evento de teste, né? Porque tem muitos estádios prontos, né? Marrocos, essa é uma premissa nova da FIFA, né? Depois daquelas palhaçadas também de padrão FIFA, de criar estádio em tudo quanto é lugar. A ideia agora é usar mais estruturas prontas, e Marrocos é um país muito futebolístico, tem muitos estádios. Os estádios parecem bem interessantes, são grandes, né? Tem estádios bem grandes. Então é isso. Mas Marrocos vive uma pressão também, né? É muito bom jogar em casa e é evidente que Marrocos vai fazer o uso disso, a pressão da torcida vai ser um fator a seu favor, mas também tem o fato, como você lembrou, Marrocos não ganha a CAN, né? Marrocos ganhou a CAN pela última vez há 50 anos, aliás, pela última e pela única vez, né? Ganhou há 50 anos, em 1976, numa época que era diferente a disputa, a fase final, tinha a fase de grupos e depois uma fase final que era em pontos corridos, né? Em liga ali. Então, não tinha exatamente uma final. Então, era um pouco diferente do que é hoje. Mas foi a única vez que Marrocos conseguiu esse título. E é uma seleção relevante. Voltou a brigar aí como protagonista na África. E quer, claro, ganhar esse título. É um título importante. Até porque Marrocos tem investido muito no seu projeto de país do futebol, né? Marrocos criou uma estrutura que lembra um pouco Clairefontaine, que é o centro de formação da França, né? Que é um investimento governamental. Não é muito comum a gente ver isso, né? O governo do país, né? O Estado, não só o governo, um governo específico, mas o Estado, né? Assumir esse papel de criar um centro de formação. A gente vê isso acontecer com outros esportes, né? A gente vê, por exemplo, o Brasil tem um centro de formação de ginastas, que tem um investimento governamental forte para fazer isso. Tem outros esportes também. Mas no futebol, por ser o futebol normalmente ser um esporte que já é muito bem financiado, normalmente não tem isso. Quem forma os atletas, os jogadores, são os clubes. Mas no caso da França, por exemplo, a França investe há muitos anos nesse centro de formação e trouxe grandes resultados, inclusive para as seleções africanas, né? Porque tem muitos imigrantes e descendentes de imigrantes na África, e alguns deles, inclusive, jogando essa CAN e jogando essa final nos dois lados. A França forma muitos jogadores e Marrocos seguiu um caminho parecido. Lá em 2009, inaugurou a Academia Mohamed VI. É uma academia, a ideia é ser uma academia de formação de jogadores e eu falo de Clairefontaine porque é talvez o caso mais particular, né, assim, mais único no mundo em termos de formação. Vários lugares têm uma academia de formação de jogadores, países menores, mas não com a força de Clairefontaine, que a gente está falando de um país grande, rico, e que se preocupou em fazer isso, e a gente viu, por exemplo, nomes como Thierry Henry terem passado por lá. Então, assim, deu muito resultado para a França. A França se tornou um país muito mais forte depois de Clairefontaine. E dá para dizer que Marrocos começa a colher os frutos desse investimento lá de 2009. Porque a gente viu na Copa de 2022, o time tinha 4 jogadores formados nesse centro de treinamento, né? E agora tem 5 jogadores e são 3 que estavam na Copa, e 2 novos. E mais do que isso, né, Bonsa? A gente teve o Mundial Sub-20 em 2025 e o Mundial Sub-20 foi vencido por Marrocos. O Marrocos estava no grupo do Brasil, inclusive.
E Marrocos ganhou a Copa do Mundo Sub-20, não só batendo de frente com o Brasil na fase de grupos, né? Venceu a Argentina na final. A Argentina, atual campeã do mundo, também muito conhecida como formadora de jogadores. E boa parte, quase, não todos, mas boa parte do elenco desse time Sub-20 campeão é um elenco formado nessa categoria de base, nesse centro de formação do governo marroquino, do Estado marroquino. Então, acho que dá para dizer que eles estão colhendo frutos bem importantes de uma formação melhor desses jogadores, de dar mais condições, e eu acho que até tem potencial de ser mais importante para o país do que Clairefontaine é para a França, porque a França, a gente falou, é um país mais rico, né? Mas Marrocos, nem todos os clubes têm a capacidade de formação que um Estado teria, né? Então isso pode realmente fazer bastante diferença. Quando a gente fala do trabalho de Marrocos, está mais falando disso do que exatamente do trabalho do técnico, embora o Walid Regragui tenha feito um bom trabalho, mas é importante lembrar, né, bom, se a gente falou isso na época da Copa passada, no nosso antigo projeto, o Regragui chegou em agosto de 22, a Copa foi no final de novembro. Então a gente não foi exatamente um planejamento ali muito bem feito em relação à seleção principal naquele momento. Deu certo e foi muito bem, e foi mantido, né, depois disso, e tem feito um ótimo trabalho. Mas quando a gente fala do trabalho, a gente fala principalmente dessa formação, que a gente já tem 5 nomes aí nesse elenco. Parece pouco, mas não é, né? Porque a gente está vendo, isso é de 2009 para cá, então quer dizer, ainda tem muito pouco tempo, né, para ter formado jogadores, e já tem. A gente vê esse no Sub-20, e claro que, pensando na Copa do Mundo, eles esperam que chegue até a Copa de 2030 com muito mais jogadores formados por esse sistema e com uma seleção mais forte, mas vai ter que enfrentar aquela que, embora acho que a Marrocos até é favorito por tudo isso, né? Joga em casa, tem um bom time, tem o Hakimi, que talvez seja o melhor lateral do mundo, o Brahim Dias está fazendo um ótimo torneio e é um ótimo jogador, né? Foram anos para convencer o Brahim Dias a jogar por Marrocos, né? Ele é nascido na Espanha, filho de marroquinos, mas jogou pelas categorias de base da Espanha e ficou esperando um tempo para ver se jogaria pela seleção principal, e tem sido excelente para Marrocos, mas pega um time que talvez, de todos os times africanos, parece o time mais cascudo, né? É o time com mais experiência, com mais capacidade de lidar com grandes jogos, né? É um time dos mais talentosos e experientes ao mesmo tempo. Acho que está no ápice, inclusive. Talvez essa Copa seja a última dessa geração no pico de rendimento, né? O Mané a gente já pode falar que não está mais no pico de rendimento, mas ainda rende muito bem, decidiu uma semifinal de CAN. Então, na próxima, certamente, ou ele não vai estar, ou ele vai ser um coadjuvante, né? 4 anos Acho muito que ele tempo. falou que não vai estar, que essa é a última. Não dá para imaginar muito alguém jogando no mesmo nível, pelo menos 4 anos depois, né? Mesmo o Cristiano Ronaldo, que é um gênio, né? Ele não tá no mesmo nível que ele estava 4 anos atrás, né? Assim, não dá para dizer isso. Então, acho que Senegal tem esse aspecto. E tem aí uma disputa tática, né, Bonsa, se a gente pensar, porque Marrocos é um time muito mais defensivo e muito mais conservador na forma de jogar, enquanto Senegal a gente viu contra o Egito, inclusive deve ser um cenário parecido, né? O Senegal com a bola, tendo que atacar e ficando com a responsabilidade de tentar abrir a defesa de Marrocos, que foi muito bem, só tomou um gol nessa competição inteira, e foi justamente no jogo que não venceu na primeira fase contra a Mali. E Senegal é um time de um ataque muito mais forte, né? Um ataque muito capaz, e tem laterais muito bons, tem um meio campo muito bom, tem o próprio ataque, tem mais opções além do Sadio Mané. Então a gente deve ver um cenário de, mesmo jogando em casa, Marrocos se defendendo e Senegal com a bola, e tendo esse cuidado que o Mané até falou, né? Eles tinham muito cuidado contra o Egito, porque eles sabiam que perder a bola num lugar perigoso significaria dar a Marmouche e a Salah espaço para correr, espaço nas suas costas. Então eles tentaram ser muito mais controlados do que eles são normalmente. Imagino que o cenário vai ser parecido, né?
Sim, no ataque, né, Senegal tem o Mané, o Nico Jackson, o Ndiaye e o Ismaila Sarr ainda, né, que vem de boas temporadas pelo Crystal Palace, mas no meio campo também tá lotado de jogador, né? Eles jogaram contra o Egito com o Diarra, que joga Tá no suspenso, Sunderland, né? né? Que vai estar suspenso. O Koulibaly também está suspenso para a final. Os dois levaram cartão amarelo. Com o Idrissa Gueye e com o Pape Gueye. E aí no banco ainda tinha Lamine Camara, ainda tinha Pape Sarr, né? Do Tottenham. Um setor, né? Dos mais fortes que Senegal tem, além ali do ataque. E a própria defesa também é muito boa, né? Com o Niakate e com o Koulibaly. Então, assim, é um time realmente muito, muito bem qualificado. Acho que sim, vai ser um time que vai assumir um pouco mais a iniciativa, mas duvido que Marrocos vai se abdicar tanto do jogo assim, né? Como o Egito fez nessa semifinal. O treinador do Egito até reclamou que. Você sabe, quando um time é eliminado no mata-mata, é sempre a mesma reclamação, né? O outro time teve um dia a mais de descanso, porque jogou na sexta e nós jogamos no sábado. E o Senegal não teve que se mexer, que viajar, né? Ficou em Tanger o campeonato inteiro. Enquanto o Egito teve que viajar. É tipo sempre a mesma coisa, né? Não imagino que tenha sido por isso que os caras não fizeram tipo, nada o jogo inteiro Não deram um chute no de uma gol. semifinal. Pois é, assim, não tem muito o que fazer. Você tem dois atacantes do G4 da Premier League no seu time, né? Não, dois dos Você não melhores conseguiu. atacantes da Premier League, até dá pra dizer, Pois né? é, Assim, exatamente. O Salah com certeza, né? O Marmouche de vez em quando, mas são dois jogadores assim de alto nível. Você não conseguiu colocá-los em jogo, né? Então não adianta ficar reclamando da viagem. inclusive, essa é uma Boa crítica tarde. para próximo torneio do Egito, a Copa do Mundo, que assim, não dá pra jogar toda hora desse jeito, né? Quando você tem talento desse tamanho, né, Bonza, não dá pra um time como o Egito, com esse nível de talento, você tem que priorizar fazer com que esses jogadores peguem na bola, né? Deixar o Salah ficou marcando marcando assim, né? Ele não é um grande marcador, mas olhando, né, o Senegal jogar a maior parte do tempo, né? Não Exatamente dá pra isso ser deu algum assim. certo problema umas semanas atrás. É A verdade. capacidade do Salah de marcar ou não. Tirando esse. É que o resto do time não é dos melhores, né? O resto do time deixa muito a desejar, né? Então, assim, você tem que encontrar um equilíbrio para você conseguir acionar os dois, que seja em contra-ataque, seja como for, é, sem abrir mão, né, da solidez defensiva que funciona para o Egito na Copa Africana de Nações. Eles têm sido bem regulares desde que eles retornaram. Mas assim, o resto da geração, tirando o Marmouche e o Salah, não é das melhores que o Egito já teve. Então, tudo bem, eu entendo isso. Mas você tem o Salah e o Marmouche, tente utilizá-los, né? Acho que é só isso que a gente está tentando dizer. Targino Neto mandando um abraço de João Pessoa, na Paraíba, dizendo que acham do Paquetá voltar para o Brasil barra Flamengo. Eu acho que vocês vão descobrir isso no último bloco do programa. Salve, salve, meio-campistas, disse Matheus Cremonese. Cecília Madeira também por aqui. O Wayne 02131 e a Luísa F7387. Vocês podiam colocar não é culpa deles, né? Mas o YouTube tinha colocar o nome das pessoas, né? Porque mande número aí. O João Pedro mandando boa tarde também. O Délios mandando um salve. E o Marcos LC perguntando se a Amal tivesse escolhido Marrocos, dá para disputar a Copa. Imagino que ele queira dizer ganhar a Copa, né? Porque o Marrocos disputa as Copas. E acho que sim, né? Se você coloca o Yamal, é um jogador tão diferente ali, num time tão bem organizado, com tantos talentos, muito sólido, e você tem esse diferencial no ataque. Se sem ele você chega numa semifinal de Copa com ele, eu acho que dá para ganhar. Assim, eu acho até que não existe, não é impossível um cenário que Marrocos se ganha uma Copa, mas pelo menos chega na final com esse time que já tem, né? Não acho, não apostaria disso, não vou colocar na minha chave, não acho que não coloco entre os favoritos, mas não é impossível. Acho que ele está cercando ali o grupo de favoritos. É a melhor seleção não sul-americana e europeia. Um abraço de Curitiba, do Walter.
E o Fabito Moino também está por aqui. E o Gabrielo Pescoelho disse que o elenco do BBB 26 é o melhor desde o Brasil 82. Eu só vi o Edilson, porque é impossível, né? Ele fala uma das maiores frases de todos os tempos a cada 15 minutos. Então, isso tá meio que... Mas não sei quem mais está no BBB, então... Mas o Edilson foi realmente, parece, uma grande adição para o Big Brother. Falando em Big Brother, o Albacete meteu 3-2 no Real Madrid. E assim, eu entendo que não é nada, né? Foi o primeiro jogo, blá blá blá. Mas é muito engraçado, né? Que tipo, os caras mandaram o Xabi Alonso embora, dizendo: a gente não precisa de treinador, a gente sabe o que a gente está fazendo. E aí no primeiro jogo perde para o 17º colocado da segunda divisão, e perde assim, bem perdido, né? Foi meio zebra, mas tipo aquelas, tipo, se olhar para as estatísticas, quantas finalizações, quanta posse de bola, mas o Albacete fez 3 gols, né? Então não é que foi tipo, encontrou um ataque, né? Tinha um padrão que o Albacete conseguiu explorar. O Álvaro Arbeloa riu um pouquinho na cara do perigo também, porque deixou alguns jogadores fora até do banco de reservas, né? O Bellingham não foi, o Mbappé não foi, Courtois não foi, Rodrigo não foi. Ainda assim, tinha um time com Vinícius Júnior, né? O Arda Güler ali, o Valverde jogando no meio campo, onde ele quer jogar, e o Albacete saiu com a vitória por 3-2 e eliminou o Real Madrid da Copa do Rei, já bem no comecinho, né? 2 histórias legais desse jogo do Albacete é que depois da vitória, né? Eles nunca divulgam esse tipo de vídeo antes da vitória. Mas depois da vitória, eles soltaram um vídeo em que o treinador disse que o Albacete perdeu todas as vezes para o Real Madrid para ganhar nessa. E aí foi lá e realmente ganhou, né? O treinador Alberto Gonzalez, que comanda o Albacete. E outra história legal é que o Jeff T, que marcou 2 gols, quase foi para o Buriram, da Tailândia, na segunda-feira, né? Tinha passagem comprada, estava tudo acertado, ia ganhar um baita de um salário para os padrões do Albacete, e ele de última hora virou e falou: não quero, conversou com o diretor de futebol, acreditou no projeto do Albacete. E aí, 2 dias depois, meteu 2 gols no Real Madrid. Curioso, né? O futebol asiático, para um jogador da segunda divisão, certamente faria diferença. E tem um outro aspecto que é o Jesus Valerro, né? Ex-jogador do Real Madrid, fez pouquíssimos jogos pelo Real Madrid na sua história, e ele ficou bastante tempo no clube, né? Mas não teve chance. Não é formado no Real Madrid, foi contratado, né, no Real Madrid, mas pouquíssimas vezes jogou e, enfim, consegue aí, eu não diria que é uma vingança, porque eu não acho que esses jogadores se preocupam tanto com isso assim, nesse caso especificamente, mas é curioso, né, porque é um jogador que não foi aproveitado, e o Real Madrid tem um problema dos zagueiros, né, não é curioso também por isso, porque hoje tem jogado o Asensio, que tem bons momentos, mas é um jogador meio, como eu posso dizer, emocionado, talvez. Ele faz umas burrices também, né? Acho que dá pra dizer isso. O Asensio com C, né? O Asensio com seu zagueiro. E o Real Madrid tem poucas opções e mesmo assim nunca deu muita chance pro Jesus Valerro. Mas, enfim, de qualquer jeito, uma derrota que pesa muito contra os jogadores, porque agora não tem o Xabi Alonso para você, né, colocar a culpa e dizer que ele inventou, queria que você marcasse os laterais, jogasse como ponta invertida, enfim, qualquer coisa dessas. Agora os jogadores vão ter que assumir uma responsabilidade maior. Eu concordo com você que o time foi meio estranho, né, a escalação, assim, eu não sei o que tá... Talvez a gente não tenha todas as informações, mas a escalação foi... Ou talvez ele tenha subestimado o jogo, achou que daria para vencer desse jeito e não deu, né? A gente vê isso acontecer na Inglaterra, né? Os jogadores escolhidos para as primeiras rodadas. E dava, né, Lobo? Assim, o time B do Real Dava, Madrid tem que ser capaz de, tipo, ganhar do 17º da 17º segunda divisão. Tipo, não é Deveria, né? que deveria. Tipo, é uma Deveria. rotação normal. Eu não culpo a escalação, eu não culpo nem o Arbeloa. O Arbeloa, depois do jogo, ainda falou: faltou padrão tático, qualidade, intensidade, a culpa é minha, porque eu sou o técnico.
E bom, já que ele está fazendo cosplay de treinador, né, ele pegou um roteiro e falou o que ele devia falar nessa situação. Mas é claro que a culpa não é dele, a responsabilidade não é dele, é dos jogadores. Seria quase sempre, né? Mas é mais quando eles, 2 dias depois da demissão de um técnico, porque os jogadores queriam assumir o controle. Então, agora É. controlem, né? Agora a gente vai ver se os jogadores vão render tudo que eles dizem, né? Ou esperam que podem render. Eles não dizem pra gente, mas deixam muito claro que não. O próprio Valverde, né? A gente viu reclamar muito sobre a questão de jogar de lateral, tem um problema na lateral do Real Madrid, né? Você já falou aqui no último programa, o Alexander-Arnold não é exatamente um lateral para te dar segurança defensiva, ele te oferece muitas outras coisas, e o Valverde oferece, né? É exatamente esse o ponto, por isso que ele jogou muitas vezes ali. Vamos ver como vai ser, mas é um título a menos já para o Real Madrid. A gente sabe que se todos os times não ganhar é sempre complicado, no Real Madrid, nem ganhando, às vezes você garante, né? Imagina sem ganhar, né? A gente já viu o técnico ser demitido depois de ser campeão espanhol, né? Então, é perigoso. E também assim, parece que tem taxinhas na defesa do Real Madrid, né? Porque qualquer jogador que joga 5 jogos na defesa do Real Madrid se machuca. Né? Os principais reforços dos últimos anos, Fernando Mendy, David Alaba, Rudiger, Militão, Arnold, mesmo Arnold, tipo, 6 meses, se machucou acho que 2 vezes. A defesa do Real Madrid não para de se machucar, né? Então isso também atrapalha, assim, no macro da montagem do Real Madrid, que não é ótima, mas tem rolado muito estranha a quantidade de lesões que o Real Madrid tem em seus defensores, o que também acaba desovando nisso. O jogo foi pelas oitavas de final da Copa do Rei. Nos outros jogos, Atlético Clube, o Atlético Bilbao, né? Não sei o que ele escreve Atlético Clube aqui no site, mas enfim. O Atlético Bilbao Porque esse ganhou é do o Cultura nome, né? Leonesa por 4-3. Eu sei, mas é que a gente não chama de Atlético Clube, né? É. É Atlético ou Atlético Bilbao, né? Mas enfim, tudo bem. Atlético Clube ganhou do Cultural Leonesa por 4-3. O Atlético de Madrid venceu o Deportivo La Coruña por 1-0. Real Sociedad, Alavés, Betis e Valência também avançaram, assim como o Barcelona, que derrotou o Racing Santander por 2-0. Mudando de país, então, na Itália, Lobo, os dois líderes entraram em campo no mesmo dia, né? Acho que foi na quarta-feira, e saiu só um gol para na Internazionale. E como o Milan depois também ganhou do Como, já não são mais os dois líderes, né? A Inter ganhou do Lecce por 1-0, o gol do Francesco Pio Esposito, e o Napoli ficou no 0-0 com o Parma, o terceiro empate consecutivo do Napoli, que também está sofrendo bastante com lesões, sofrendo bastante com desfalques, e agora está mais próximo, né, da briga pelo terceiro lugar, porque Juventus e Roma têm um ponto a menos do que da briga pelo título. Assim, tem um aspecto dessa luta pelo título na Itália que é justamente não perder pontos para times mais fracos. A Inter tem feito muito bem isso. Tem pegado esses jogos mais fracos e vence do jeito que dá. Nem sempre joga bem, o time da Inter não é exatamente um time de grande futebol, mas vence esses jogos, né? Assim, não tem dado muita margem de erro para esses jogos. Tem perdido muitos duelos diretos, né? Mas nos jogos menores não tem dado muita chance. Isso faz com que a Inter mantenha uma pontuação alta. E é justamente o que o Napoli tem feito de forma invertida, né? O Napoli tem duelado bem nos jogos grandes, muitas vezes se impondo contra a própria Inter. Fez ótimos jogos, tanto no primeiro turno quanto nesse, e não tem conseguido vencer os jogos que precisa vencer, né? Que são adversários mais fracos. Então, agora essa distância para a Inter já fica um pouco perigosa, né? Pensando na disputa pelo título, são 6 pontos. 6 pontos é bastante coisa, considerando justamente esse cenário. A Inter perde poucos pontos de bobeira, né? Pelo caminho. Tem perdido poucos pontos nessa sequência. E agora tem uma sequência muito positiva, né? Assim, muito favorável. Tem um duelo contra o Milan, que é muito difícil, né? São os dois principais hoje na tabela. Mas tirando isso, tem uma sequência bastante positiva, né? Vai jogar contra o Udinese na próxima rodada. Depois vai pegar
Atalanta, aí pega o Milan, que é um jogo difícil, depois Genoa, Lecce. Então, assim, tem chance de fazer bons números de pontos aí e aumentar essa vantagem. Principalmente pensando que o Napoli tem sofrido para manter consistência em qualquer jogo, né? Esse jogo contra o Parma era um jogo que o Napoli teria que ter vencido de qualquer jeito, com 1-0, que é o que foi que a Inter fez, né? A Inter venceu o Lecce, que é um adversário fraco, né? Bem fraco, inclusive. E a Inter sofreu, mas ganhou. Dominou o jogo, mas não conseguia matar o jogo. Fez o gol já na reta final, né? Mas fez o gol e ganhou. E tem sido assim em alguns jogos da Inter. Mas a Inter meio que vai na força mesmo, na força bruta e consegue vencer. Agora, se desenha mais esse duelo Inter e Milan pela liderança, eu ainda acho que não dá para descartar o Napoli, mesmo com 6 pontos. Depende aí, especialmente porque os dois vão se enfrentar, né, em breve. Então, de repente, o Milan vence a Inter o Milan tem sido bom também nesses duelos contra os grandes, né? A gente falou como fez todos os times sofrerem, né? Porque afinal é um time do Alegre, então o primeiro princípio do time do Alegre é o adversário vai sofrer. E ele sofre. Então, de repente, o Milan arranca uma vitória da Inter, sobre a Inter, né? E consegue embolar um pouco esse campeonato. Mas o Napoli tá dando sinais que pode acabar ficando para trás aí. A gente vai ver. E o Milan tem uma vantagem que o Napoli teve na última temporada, que é não ter competição europeia. É uma desvantagem em todos os aspectos, mas em um específico, que é ter menos jogos, é importante porque você tem, por exemplo, o Modric com 40 anos, que pode ficar mais descansado, você consegue usar mais vezes o Modric na liga, e ele tem rendido bem, enfim. Então, se desenha inicialmente esse duelo Milan e Inter, mas acho que ainda tem... O Napoli tá esperando aí, precisa melhorar o seu desempenho e torcer um pouco para Inter começar a tropeçar um pouco mais. O alegrismo quebrou o Fábregas, né? O Fábregas estava bastante revoltado com a derrota por 3-1 para o Milan, pelo que o Como jogou na partida. Saiu falando, vocês gostam de resultado aqui na Itália, né? Tipo, como se ele fosse... enfim, ficou bem bravo, né, com essa derrotinha do Como para o Milan, que o Como ainda é sexto lugar, né? Fazendo uma excelente campanha e um ótimo trabalho do Cesc Fábregas. Na Alemanha, a gente pode antecipar já, né, aqui no meio campo, em primeira mão, que o Bayern vai ser campeão, mas uma questão interessante com o Bayern é difícil mensurar o quão bom é o time do Bayern, né? Quando eles não se sabotam, né? Quando se sabotam, você consegue ver, tipo, não está dando certo. Mas, assim, um Bayern normal ganha quase todos os jogos da Alemanha. E agora que fechou o primeiro turno, dá para fazer essa referência, dá para fazer essa comparação. E é o melhor primeiro turno da história da Bundesliga. Então, muito bom esse Bayern. 47 pontos, né? São 15 vitórias e 2 empates. Está empatado com o Bayern do Guardiola de 2013 e 2014, que também ganhou 15 e empatou 2. E a questão é que no saldo de gols, e isso me chamou muito a atenção, né? Porque o saldo de gols é uma boa métrica para você ver, tipo, a distância para os outros adversários, né? Porque justamente ele soma os gols que você fez e tira os gols que você tomou. E aquele time do Guardiola tinha 35 e esse tem 53. Então, a margem das vitórias do Bayern de Munique nesse primeiro turno tem sido, sim, absurdas, né? Até maiores do que as dos principais times que o Guardiola montou no Bayern de Munique. Além disso, o Bayern caminha para bater, assim, com facilidade, o recorde de gols em uma temporada da Bundesliga, que é do Bayern, de 71-72, né? Aquele time histórico também, e que marcou 101 gols. O Bayern já tem 66. Então, assim, o Bayern tá num ritmo de 132 gols. Ele precisa fazer só mais, sei lá, 36 gols nas últimas 17 rodadas para chegar a bater esse recorde. E de pontos está um pouquinho mais difícil, porque o Bayern do Rupp Heinz, ou da Tríplice Coroa, fez 91. Então o Bayern teria que mais ou menos manter esse ritmo para chegar a 92, né? Tá com 47, teria que somar 45
né? Então terá que vencer também 15 das últimas 17 rodadas, o que não é impossível, mas é que assim, como ele vai ser campeão, tipo, no fim de fevereiro, e aí provavelmente ainda vai estar na Champions League e tal, uma hora vai tirar o pé do acelerador, né? Vai dar aquela largada, né? A famosa largada. A média de gols, você fala, pegando por esses. É média de 3,88 gols por jogo. Quase 4 gols por partida. É muito gol. O que me chamou a atenção foi que o artilheiro do campeonato até agora, o Harry Kane, ele tem 20 gols. Deixa eu ver se está atualizado aqui, porque não tinha visto se tinha atualizado. 20 gols. O segundo colocado na lista de artilheiros é o Denis Undav, do Stuttgart, que tem 10. E o terceiro é Michael Olise e Luiz Dias, além do Haris Tabakovic, do Borussia Mönchengladbach, todos com 9. Então, assim, o Kane é um absurdo o que ele tem feito, né? Assim, é um negócio meio incrível pensar o que ele tem feito com a camisa do Bayern de Munique. Não foi campeão no primeiro ano, gerando todas aquelas piadas e tudo mais, mas tá sendo tão avassalador e ele tem um papel tão preponderante que em pouco tempo ele não vai ficar 10 anos no Bayern de Munique como muitos ídolos da história do clube ficaram, mas ele certamente vai deixar o nome marcado na história do Bayern pelo que ele tá fazendo. Assim, é um negócio assustador, até porque se você assiste aos jogos do Bayern, você vê que ele ele sempre foi isso, mas ele tem sido isso num time da mais alta categoria, né? Muita gente fala assim, ele faria isso fora do Tottenham, enfim. No Bayern de Munique, que é um time que briga por tudo pra ganhar, né? Ele é o 10 e o 9 ao mesmo tempo, né? É um negócio muito impressionante que ele é 10 e 9 ao mesmo tempo num time desse. Então, a grande questão é se isso vai ser suficiente para ganhar a Champions League, que são outros 500, né? 116 gols em 123 jogos do Harry Kane pelo Bayern, sem falar todo o resto, né, que você mencionou, que assim, só parte do jogo dele, né, tipo, metade. A outra é ajudar a fazer toda essa engrenagem funcionar. Na Inglaterra a gente teve semifinais da Copa da Liga Inglesa, o Manchester City ganhou do Chelsea, do Newcastle por 2-0. Acho que foi um placar mais amplo do que o jogo, né? O jogo estava bem equilibrado até o primeiro gol do City, né? Do Semenyo. O Issa teve várias chances, teve 2 no primeiro tempo que ele desperdiçou, depois mandou uma bola na trave no segundo. Aí o City marcou com o Semenyo e depois, no finalzinho, né? Até chegou a ter um gol anulado, mas aí nos acréscimos o Newcastle levou aquele gol que realmente não pode tomar, né? Você já tá perdendo em casa, perder por 2-0, aí realmente complica ter que ir lá no Etihad virar isso daqui. E outro jogo também, acho que foi um placar mais generoso para o Chelsea do que o jogo também se desenvolveu, né? O Arsenal ganhou por 3-2, o Garnacho marcou 2 vezes para o Arsenal, para o Chelsea, saindo do meio campo, do banco de reservas, ele entrou no lugar do Guiu e marcou 2 vezes, mas o Arsenal também melhor nesse jogo, tudo caminha, também ganhou fora de casa, né? Então os dois vão decidir em seus estádios e acho que tudo caminha para uma final entre os líderes da Premier League e que no caso do City é pelo saldo de gols, porque está empatado em pontos com o Villa. Mas de qualquer maneira, os líderes da Premier League e respeito o Villa, né? Mas também os dois mais fortes nesse momento, parece, né? O Villa ainda tem menos recursos, né? E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco também, porque o City vai fazer mais uma contratação, aparentemente. Mas essa é a Copa da Liga, que vai saber por quê, né? Eu nunca vou entender isso. Faz semifinal com ida e volta nesse calendário, né? Nessa economia, não tem nenhum sentido. Enfim, faz. Então foi só o primeiro jogo. Não tem nenhum sentido. Deveria. Nenhum sentido. Se é pra ter ida e volta, tem que ser na final, né? Se é pra ter. Não é pra ter em lugar nenhum, né? Mas porque o modelo deles não é esse, mas na semifinal faz menos sentido do que na final ainda. E antes não tem, até as quartas é aí. Enfim, eu não vai consigo ser entender. Pouco da nossa Copa do Brasil desse ano, que vai ter umas palhaçadas. Nossa Copa do Brasil várias também, fases de um jogo só, aí depois várias fases com dois jogos, pra na final voltar a ser um jogo só.
É palhaçadinha, Copa da né? Liga, na verdade, assim, nem precisa existir. É uma relíquia ali do futebol inglês, né? Porque os grandes não dão atenção até o fim, até as fases finais. Quem deveria dar atenção não dá, porque como ela começa nas primeiras rodadas do campeonato inglês, um time como o Wolverhampton, que poderia, vou conquistar um título na Copa da Liga. Ele está mais preocupado em não começar mal a Premier League e ser rebaixado. Então, sabe, acaba servindo tipo, para o Newcastle, que conquistou um título, quebrou seu jejum. É ótimo para isso, mas não pode existir um torneio inteiro só para essa faixa, né, da tabela. Enfim, acho que essa é uma outra discussão. Eu falei, né, para fazer a transição para o mercado, porque parece que o City ganhou a briga pelo Guerri, né, que no fim de agosto estava certo com o Liverpool, o Liverpool fez proposta, o Palace aceitou, mas no último instante o Oliver Glasner bateu o pé e falou: não quero ficar sem ele durante a temporada. Tudo isso para 6 meses a mais, né? O Guerri estava no último ano do contrato, ele não ia renovar com o Crystal Palace, e aí agora que mudou um pouquinho as percepções em relação ao City, ao Liverpool, o Guerri acabou aceitando a proposta do Manchester City, que em 12 meses contratou um time inteiro, né? E essa é uma outra discussão também, né? Que é porque ainda não saiu o veredito das acusações de irregularidades financeiras do City, então o City continua gastando. Aí o que aconteceu foi, o Guardiola chegou no meio da temporada passada e falou: eu preciso renovar o meu time. Aí os caras falaram: tá bom. E aí veio um time inteiro novo, em um ano. Sim, eu não sou desses caras que falam: não, o Guardiola só é bom porque ele teve dinheiro e tudo mais. Mas realmente ajuda, né? Quando você consegue contratar um time inteiro, assim, da noite pro dia. Ah, não, certamente ajuda. A gente sempre lembra que o Manchester United gasta mais, né? Se a gente pegar o período, a era Guardiola, desde que ele chegou ao City até agora, o United gastou mais. Então dá pra dizer que o City gasta melhor, né? Gasta Sim, um pouco isso menos. é sem Não é que dúvida. gasta, não é que gasta muito menos também, né? Não é que, nossa, o United gasta 5 vezes mais, não é isso. Mas o United gasta mais e gastou muito mal. E o City, sem dúvida, gasta melhor, mas gasta muito também, né? Assim, para qualquer padrão que você usar, o City gasta muito e isso sempre ajuda, né? A minha dúvida até, bom, é se esse veredito sobre essas acusações, as 115, se vão sair um dia, né? Eu já começo a achar que talvez nem saia Pois mais, é. né? Os caras Talvez arquivem eles o tenham processo, esquecido. Talvez eles tenham né? esquecido. Falou, Então, é porque verdade. Porque será que o já faz pessoal mais usa de um ano que fax? tá nessa. Será que o Pois é, pessoal você usa perdeu o fax e aí fax. alguém mandou no fax e ficou preso lá na máquina, não saiu? Não sei, de repente é um negócio desse aí. E assim, falando sério, é uma vergonha para o futebol inglês que isso não tenha sido resolvido. E eu nem digo punir, porque eu não sou juiz para punir, eu não tenho as provas. O que me dá a sensação ruim é que você tem diversas acusações e parece que é um padrão muito específico do Manchester City. Porque todos os outros casos, foi julgado, foi condenado ou foi absolvido, enfim. E o caso do Manchester City não sai da lista, né? Da fila para ser resolvido. Então, passa uma sensação muito ruim que os caras estão adiando essa decisão. Porque o processo não tem sido transparente. Se fosse assim, ó, a etapa que nós estamos é essa. Estamos analisando os documentos, das 115 acusações, sei lá. 50 a gente não considera que tem provas e agora a prova. Enfim, não dá nenhuma. Eu não sei se pode fazer isso também. Eu tô dizendo só que a gente tem muito tempo sem atualização Provavelmente. alguma sobre o que está acontecendo. Tem Sim. acontecido alguma coisa? Isso andou? Não andou? Está sendo analisado? Não está sendo analisado? A gente não sabe. E isso cria essa sensação de impunidade, né? Porque mesmo que você puna em algum momento, e aí vai depender da punição também, mas você deixou isso acontecer durante todo esse tempo, né? Então, talvez o Manchester City saiba o que pode acontecer, porque eles sabem o que eles fizeram. Então, se eles sabem que eles podem ser punidos, eles estão já fazendo a reformulação para não precisar contratar durante 2 anos. Eu não sei.
Pode A ser. sensação que me deixa é muito ruim. A estratégia do City tá funcionando, né? Que é enrolar. Assim, e não tô analisando ou chutando. Eles foram punidos pelo CAIS por obstrução, né? Foi a única coisa que saiu lá do processo do CAIS, porque eles não estão colaborando, né? E assim, eu também não sou juiz, mas eu vi os e-mails, né? A gente viu os e-mails. Eles estão falando, eles estavam falando o que eles estavam E no fazendo. caso da Não UEFA, precisa né, ser bom, juiz. a gente sempre lembra que eles, o que o caso provou é que eles cometeram todas as irregularidades que eles foram acusados e que quem comeu bola foi a UEFA que deixou prescrever as acusações. Mas não é que Sim. eles foram inocentados, eles foram considerados culpados, mas por uma questão técnica não foram punidos porque a UEFA foi incompetente, né? Isso é sempre bom Eles lembrar escaparam também. numa, eles escaparam numa tecnicalidade, né? Isso, com certeza. É. Mas enfim, agora eles têm um novo zagueiro E é um excelente para o zagueiro. Pepe Guardiola. E é um ótimo zagueiro, e ainda em inglês, né? Conta ali para as regras de inscrição, contratação perfeita do Manchester City. E assim, que no geral é muito gasto, né? Mas foi barata também, né? Porque estava nos últimos Sim. 6 meses do contrato. Então não é nem Foi que uma não tinha é. dinheiro, outros times não tinham dinheiro. Ele escolheu o City, acontece. Já seria barato se o Liverpool tivesse contratado, né? Que foi 35 Tratado antes, milhões, pelo era padrão por 35. atual, né? Seria uma Todo excelente mundo. contratação, né? E todo mundo gasta na Inglaterra, né? Que o City parece ter uma Claro. facilidade maior para de repente. Falando nisso, inclusive, que tem a ver também com um processo longo, né? Eu geralmente sou 200% contra qualquer jogador que força a sua saída de um clube. Eu odeio esse tipo de coisa, né? Eu odeio esse papo de, mas é o sonho dele jogar e não sei onde. E a gente tem mecanismos para isso. O seu contrato termina daqui a 2 meses. Quando seu contrato terminar, você vai lá e realiza seu sonho. Quando você tiver contrato, você tem que trabalhar com o clube. Eu abro uma exceção para o Paquetá, porque foi difícil, né? Os últimos 2 anos dele. E eu entendo perfeitamente que ele queira mudar de áreas e que ele queira voltar para um ambiente familiar, né? Porque era para ele estar no Manchester City, era para ele chegou a ser cortado da seleção, ele passou 2 anos e ainda passa, né? Sendo considerado culpado pela opinião pública, embora tenha sido absolvido. E você pode também. Ele foi absolvido, sabe? Não tem o que fazer. Eu não é um caso também que nem no do City, tem lá o e-mail dele falando, não, manipulei resultados. Não tem isso. Né? Não foi que ele escapou de uma tecnicalidade, nada disso. Ele foi absolvido. E a carreira dele sofreu por causa desse processo, que foi longo demais também. Né? Lembro que eu escrevi isso na época, foi um processo longo demais para ficar pairando sobre a carreira de um jogador que estava no seu auge, né? Que ainda tá, tem 28 anos, auge físico, auge técnico. É o momento realmente que tudo encaixa para um jogador. E eu entendo perfeitamente que ele tenha chegado à conclusão de tipo, putz, eu quero outra coisa, eu quero voltar para o Flamengo, onde ele vai ser, sei lá, o melhor jogador do Brasil, provavelmente, porque ele é muito bom, né? Se ele retornar, se fechar de fato, parece que é só uma questão de quando ele volta, né, nesse momento, se é agora ou se é no fim da temporada europeia. Ele vai voltar como um cara que jogador de seleção brasileira aos 28 anos, né? Que não é que ele vem veterano, ele vem assim no auge mesmo, titular da Premier League, não de um bom time, ele não está sendo um bom time, o West Ham, nesse momento, Nesta muito pelo temporada não é um contrário, bom time, né? mas ele foi titular de bons times do West Ham, que brigaram na parte de cima da tabela, que conquistaram títulos europeus, etc, etc. Então, ele é um jogador que realmente chega para uma contratação impecável do Flamengo, se for realmente fechado. Eu entendo também o ponto do Paquetá nesse sentido. A gente viu o Aston Villa já ter cotado contratar o Paquetá, inclusive chegou a negociar. O Chelsea se especulou que poderia tentar nessa janela também tirar o Paquetá, mas ele não parece muito disposto a permanecer na Inglaterra, porque assim, eu entendo, e eu entendo as brincadeiras, os memes, tudo isso, mas o fato é que as pessoas são inocentes até que se prove o contrário, né? E a questão é justamente essa. A FA e todos os órgãos reguladores não conseguiram provar que ele tinha qualquer participação ou que ele teve participação em alguma irregularidade. E, de fato, isso demorou muito.
demorou de um jeito que eu me permito, e aqui é totalmente uma interpretação, vocês têm todo o direito de achar que não tem nada a ver. Eu entendo que essa demora nunca aconteceria com jogador inglês. Nunca. Nunca demoraria 2 anos para jogar. Ou eles dariam a punição logo, para o jogador resolver logo a sua vida, e não... Porque isso prejudicou não só o Paquetá, mas prejudicou o próprio West Ham. Porque ficou com um jogador que certamente sofreu um abalo psicológico disso. E aí a gente até pode falar, mas todos os sinais apontavam para ele ser culpado. Bom, mas aí o papel da justiça é dizer se o que parece é ou não é. E o que eles viram no processo é que pode até parecer, mas não se concretizou, não é. Então não dá para ir muito além disso. E eu entendo ele não querer ficar na Inglaterra mesmo. O Chelsea, por exemplo, seria uma oportunidade ótima. É um time, embora o Chelsea tenha um excesso de jogador, a gente já falou várias vezes, mas é um time melhor, né? É um time que briga na parte de cima e que tem chance de vai jogar, joga competições europeias com frequência e tudo isso. Mas eu acho que faz sentido ele não querer. Eu não sei qual seriam os outros mercados dele na Europa, né? Pensando na Europa de alto nível das grandes ligas. Eu não sei quem é que teria cancha para tirar ele do West Ham, que a gente falou, times ingleses têm um dinheiro a mais, né? Não é tão simples, por exemplo, para times italianos, qualquer deles, mesmo a Juventus, por exemplo, ou Inter, ou Milan, ele até jogou no Milan, né? Para você colocar 40, 50 milhões nas mãos do West Ham não é tão simples, né? Eles não priorizam. E ainda no caso do Paquetá tem uma questão pro futebol italiano, por exemplo, que ele é estrangeiro, né? O futebol italiano, você só pode ter 3 estrangeiros não comunitários, né? Estrangeiros no sentido de não ser da comunidade europeia. Isso na Itália é bem restrito. Isso vira um problema para os times, né? Você tem que escolher bem esses jogadores. E não sei se ele tem... qual é o mercado dele em outras ligas, né? Na Espanha, na Alemanha, não me parece ser o caso. Dos alemães, a gente tem falado, estão contratando bem menos brasileiros, né? Há algum tempo, por vários fatores diferentes. Mas, assim, eu entendo. E aí voltar para o Flamengo hoje, que é o Flamengo que ele saiu... era forte, mas o Flamengo de hoje é muito mais forte do que o que ele saiu em 2018, né? Hoje o Flamengo é com certeza a maior potência no Brasil, em termos de capacidade técnica, financeira e tudo, e a maior da América do Sul. Então, é um time diferente de quando ele saiu, que era um Flamengo em ascensão, muito bem, já brigando para estar no topo, mas que, por exemplo, não tinha ganhado 3 Libertadores aí nesse tempo, né? O time não jogava, não conseguia ainda fazer essas campanhas de Libertadores, não era tratado como o favorito que é hoje. Então faz sentido, pensando para ele, que do Rio de Janeiro, do Flamengo, cria do Flamengo. Então acho que faz sentido para ele. Acho que a grande questão o West Ham não é obrigado a aceitar também, né? Não. Se o West Ham Ao mesmo tempo, achar que... o Paquetá tem só mais 1 ano e meio de contrato. Então, se não aceitar... Então, que eu acho que o West Ham, numa situação normal, se o West Ham tivesse em 10º, que esse elenco era para estar nessa posição aí, mais ou menos, acho que venderia sem muito problema. Mas, assim, brigando contra o rebaixamento, eu entendo que é uma questão mais delicada, porque Sim. Você cair na Premier League é uma queda muito brutal, né? A gente já falou várias vezes de como esse abismo da Premier League para a Championship, né, para a segunda divisão, tem se tornado um problema muito discutido na Inglaterra. Então, se o time cai, é complexo. Então, eu entendo se o West Ham falar, putz, mas nesse momento você tá complicando a minha vida. Eu acho que vai acabar acontecendo, porque é difícil segurar, mas eu acho também que a gente tem que entender, por mais que eu compreenda e faz todo sentido o Paquetá querer sair, e acho que será o melhor para ele sair da Inglaterra como um todo, mas eu entendo se o clube falar, olha, eu libero no fim da temporada, se você quiser esperar até lá, ótimo, se você não quiser, você vai ter que aguardar aí
Porque tem no contrato, tem uma coisa que tem sido muito falado, que o contrato dos jogadores tem previsto uma cláusula que o rebaixamento diminui 50% dos vencimentos, né, dos salários. Então, certamente os jogadores vão fazer muito... Já fariam normalmente, que ninguém gosta de ser rebaixado, não tem jogador que aprecia isso, mas nesse caso tem um incentivo financeiro. Então, eu acho que o Paquetá gostaria de sair, mas eu entendo se eu entendo o Paquetá querer sair e eu entendo se o West Ham falar, olha, não vai sair agora, em junho você tá liberado. Parece que essa questão. Eu estava na matéria do Globo Esporte, do GE, do Caio Mota e da Luísa Sá, que diz que o Flamengo vai tentar a liberação imediata, mas que ele está preparado para, se for o único jeito, esperar até o meio do ano. O que, sinceramente, como tática de negociação, eu não acho que deveria estar saindo na imprensa, né? Porque se eu mando isso aqui para o David Gold lá, ele fala, tá bom, então agora vamos esperar até o meio do ano, né? Então, você está falando aqui que você aceita, então só no meio do ano. Mas, enfim, a questão acho que é essa, né? E aí eu acho que meio que fica bom para todo mundo, né? Acho que assim, acho até que dependendo de quem, do trabalho de scout, observação do West Ham, se eles acharem um substituto muito bom, já fala, tá, já vai usar esse dinheiro, pode ser que aconteça agora, mas parece realmente mais provável que fique para o meio do ano. Talvez até, né, Bonsa, só para terminar, talvez até o West Ham esteja fazendo isso nesse momento, buscando, quando tiver, se por acaso, até o fim de janeiro, que quando fecha a janela por lá, né, eles tiverem um substituto engatilhado, eles até liberem. Porque também tem essa questão de que se eles vendem depois vão procurar, o preço vai aumentar algumas vezes, né? Então, eu acho que eles sabem que se eles acharem o jogador e fecharem o jogador, né, tiverem alinhados e com proposta e tudo para um substituto, fica mais fácil de você liberar, porque se você libera aí, sei lá, valeu 40 milhões de euros, o Burnley, sei lá, quem eles vão atrás, vai saber que você tem 40 milhões de euros em cash, né, para pagar ali. Então é diferente, né? Então, imagino que isso esteja sendo trabalhado, essa novela eu imagino que dure até o dia 31 para fechar a janela aí, né, do que está acontecendo. Não adiantaria eu mandar para o David Gold porque ele morreu, né? E não é mais o dono aí do é West mais Ham. difícil. Teria que ser uma mesa branca para mandar para ele. São dois Davids, né? São dois Davids que eram donos do West Ham, o David Sullivan e o David Gold. Agora é o David Sullivan e a Vanessa Gold, que eu imagino que tenha alguma relação, né? Para fechar o programa, vamos assim rapidinho só alguns outros negócios. O Conor Gallagher chegou ao Tottenham, finalmente, era um sonho antigo do Tottenham. Na verdade, queria contratar em 2024, não conseguiu, e agora consegue, porque ele caiu ali na hierarquia do Atlético de Madrid, um bom meia. O Tottenham estava precisando de meia, o cara estava disponível, então é basicamente uma contratação bem simples. O Bentancur está machucado, o Bergvall está machucado, o Pape-Sarr está na cama, mas acho que isso não influenciou, né? Porque ele volta tipo segunda-feira, mas você tem um problema no meio-campo do Tottenham e aí o Gallagher chega para reforçá-lo. O Raspadori foi para a Atalanta e eu vou dizer uma coisa para vocês: quando o cara é o segundo clube que tem o Raspadori e tipo muito rapidinho fala, não quero mais ter o Raspadori, né? Foi muito pouco impressionante tanto no Napoli quanto no Atlético de Madrid, até ficou mais tempo no Napoli, mas não é que jogou muito também, e agora ele vai para a Atalanta, que é bom nesse tipo de contratação, né? Você tem um tipo de jogador que a Atalanta consegue reciclar, no geral, né? Então ele é outro reforço dessa janela de janeiro. E um bem legal é o Luiz Muriel, né? Falando em Atalanta, no Júnior Barranquilla. O Muriel foi um dos grandes atacantes da fase Gasperini ali, teve 2 anos maravilhosos, né? Jogando no lado do Papo Gomes, do Iritite, do Zapata. Chegou a fazer 40 gols em 2 edições da Série A, depois caiu um pouco, aí foi para o Major League Soccer, estava no Orlando City, que o liberou sem compensações para assinar com o Júnior de Barranquilla. Vai ganhar um salário bem alto, não vai ser o maior do campeonato colombiano. Radamel Falcão Garcia ganha o maior salário um deles, pelo menos, né? Mas do Falcão já é ainda maior do que o do Muriel, mas é um reforçaço aí, né? Do Júnior Barranquilla, um nome de muito peso
para essa temporada. Essa é a próxima, né? Ele chega com 2 anos de contrato. Só pra falar o Raspadori é um jogador bom o suficiente para ser destaque no Sassuolo, mas não se mostrou bom o suficiente para ser destaque no Napoli. Ele foi um reserva relevante no Napoli, mas sempre que ele precisava jogar, se tinha dúvida se ele era capaz de ser titular e nunca conseguiu. O Atlético de Madrid o contratou inicialmente para ser um reserva e imaginaram algo que não aconteceu, porque nem como reserva ele estava servindo muito. Então eu tenho minhas desconfianças com que o Raspadori também. Mas como você disse, a Atalanta talvez seja a maior recuperadora de jogadores, né? O De Ketelaere, por exemplo, que chegou no Milan como um grande Situação nome e tudo parecida. mais, não vingou no Milan, e na Atalanta está sendo um ótimo jogador, se encontrou, consegue jogar bem. Então, de repente, é o caminho mesmo para ele. E é isso aí. Antes de ir embora, vamos responder o Ramon Limberger. É isso que você quer fazer, Lobo? Perguntando sobre o Isso. Ryan no Bournemouth. Achou que ele ia dar um pulo maior. E acho que é razoável até pensar isso. Mas ele não entrou naquela vibe de Hendrick, Rodrigo, Vinícius Júnior, né? Ou outros, que todos esses são do Real Madrid, no caso, né? Mas que clubes desses super leaguers contratam porque não tem por que não contratar, né? Ele acaba indo para um clube menor, né? Bem menor. Mas eu acho até que pode ser bom, porque ele joga, né? E ele joga com um bom treinador que tem mentalidade ofensiva, que tem desenvolvido, né, jogadores de ataque, né? Inclusive acabou de vender um aí para o Manchester City e que eu acho que ele pode se encaixar bem, né? Assim, é um pit stop, né? Não acho que o Ryan vai ser o maior jogador da história do Bournemouth, mas como pit stop, melhor do que o Nottingham Forest hoje em dia, sendo bem sincero, que foi pit stop de vários outros brasileiros que saíram do Brasil. O Bournemouth tem um projeto mais sólido nesse momento do que o Forest. Apesar do Forest ter feito uma boa temporada ano passado, mas no geral, na maneira como o Bournemouth é gerido, eu prefiro o Bournemouth. Assim, eu entendo que as pessoas fiquem frustradas, especialmente os vascaínos, de, pô, tá saindo pra ir pro Bournemouth, que é um time menor, mas a gente tá falando de uma liga que é a maior liga do mundo, né? Você tem que pensar como jogador, nem sempre o cavalo passa selado 2 vezes, né? Você não sabe o que vai ter lá na frente, então eu acho normal que o jogador queira. Eu entenderia a revolta se ele fosse para a Arábia Saudita, porque aí realmente esportivamente não tem sentido nenhum, seria só por grana, e aí eu acho que é mais questionável que as pessoas, não pode fazer conta com o dinheiro dos outros. É verdade, mas esportivamente a gente pode criticar, né? E eu entendo, porque também não dá, é um pouco diferente, e aí me desculpem os vascaínos por colocar, não é que ele tá saindo do Flamengo pro Bournemouth, que aí você vai deixar de disputar títulos para jogar no Bournemouth, porque convenhamos, o Vasco, mesmo que tenha chegado à final da Copa do Brasil, não era exatamente super esperado, então não é. Eu entendo a coisa de ele estar saindo de um time que ele é ídolo, que ele é num grande time popular, mas é isso, uma liga que atrai muito, né? A gente viveu isso a vida inteira, né? Na época que eu comecei a acompanhar futebol, era futebol italiano, assim. Os jogadores iam para a segunda divisão da Itália, na época que só podia contratar 3 estrangeiros, antes de ter comunidade europeia, né? Eles contratavam 3 estrangeiros de qualquer país, né? E então tinha poucas vagas de estrangeiros e às vezes até ia para a segunda divisão. O João Paulo foi um ponta muito bom, jogou no Bari na segunda divisão. Porque era o futebol italiano. Tinha uma coisa de jogar no futebol italiano naquela época. Na época que eu comecei a acompanhar, se falava era a Liga do Maradona. Era a Liga do Maradona. Todo mundo queria jogar porque era a liga mais badalada. A Premier League exerce esse poder hoje, né? É a liga mais badalada, é a liga mais assistida no mundo. A gente tem dados, né? As pessoas assistem em todos os continentes. Então exerce isso. E como você falou, se o jogador tiver a mentalidade certa, e esse é um grande C, né? Ele pode se dar bem e conseguir uma transferência melhor. A gente viu isso acontecer com o Richarlison, né?
foi para lá, foi num time menor, um time que até caiu, o Watford. Tudo bem, ele foi pro Tottenham, ele não foi pro Manchester City, pro Chelsea, pro Liverpool, não foi para um time desse, pro Não, eu nem Manchester ia falar United, não isso, sei se só seria foi muito porque, melhor, tipo, né? não é que a carreira do Richarlison foi maravilhosa, assim, como trajetória, né? Que nesse Mas no momento ele tá Tottenham numa fase especialmente, né? ruim. Mas assim, No ele fez, Tottenham. Mas ele até o subiu os Tottenham degraus, ele né? foi muito bem. Sim, Até o foi muito Tottenham bem. ele foi muito bem. Ele foi bem no Watford, foi bem no Everton, onde ele... Dá até pra dizer que ele tava virando ídolo, né? Do Everton. Aí Tava. foi pro Tottenham. Teve momentos, mas nunca conseguiu engrenar. Mas dá pra você ter uma carreira decente, mas tem que ter uma mentalidade também, né? Porque você vai jogar num time que você vai precisar trabalhar muito nesse time, né? E eu digo trabalhar muito não é treinar e tal, é que você vai ter que jogar muito sem bola, né? Você vai jogar no Bournemouth, você não vai jogar num time dominante. Mas, assim, aí é questão pessoal dele, acho que faz sentido. Eu entendo a frustração dos vascaínos de perder um jogador por um time, mas isso é o que vai acontecer. Nós estamos nessa posição. Tirando É. Palmeiras e Flamengo, e mais o Flamengo, mas Palmeiras e Flamengo podem recusar uma proposta do Bournemouth e te oferecer aqui, você vai ser ídolo e ganhar títulos. Nenhum outro time no Brasil, tirando esses dois, pode oferecer isso. Então, é difícil. Eu, eu entendo, eu acho que o Vasco deveria segurar, porque acho que ele consegue mais. Só eu acho que pode conseguir mais, né? O Raí acabou de renovar o contrato, foi tipo em dezembro, faz um mês que ele renovou o contrato. A multa é de 80 milhões. Ele não vai ganhar, 80 milhões não, mas se o Vasco quiser ser engraçadinho e segurar, acho que pode. Ao mesmo tempo, a situação financeira do Vasco é tipo histórica, né? Assim, já é uma das instituições mais conhecidas do mundo. Então, um dinheiro desse que bate, sei lá, 200, 230 milhões assim na mão, também é muito difícil de recusar. Então, eu entendo isso. Acho que só da parte do Ryan, eu acho que o Bournemouth até que é uma boa escolha, mas acho que no geral, no mais macro, em algum momento esses garotos vão perceber que é melhor ir com 22 do que ir com 19, 18, 17. Porque é mais fácil para eles passar esses anos no Vasco, nos clubes que eles conhecem, que eles já estão acostumados a jogar, do que fazer essa transição, porque tem exceções, sempre vai ter, mas a maioria desses garotos vão chegar com 19 anos em Londres, em Bournemouth, que eu nem sei se tem cinema, e tipo, agora eu tô num país diferente, uma cidade diferente, todo mundo fala outra língua, e você tem 19, 18, 17 anos, e a liga é mais física, e você ainda não está totalmente desenvolvido fisicamente, e taticamente é outra coisa, a intensidade é outra, isso é difícil de lidar. Eventualmente, os jogadores bons conseguem se adaptar, mas eu acho que todo movimento tem um contramovimento, né? Os clubes começaram a contratar talentos sul-americanos de 17, 18 anos para meio que garanti-los no momento em que eles são mais baratos, né? Aquela coisa de contrato 3 por 150, se bate um Vinícius Júnior, show. E os jogadores vão porque eles já vão mais mesmo no futuro, né? Então por que eu recusar o Real Madrid agora? Proposta financeira, possibilidade, vai saber se eu me machuco, tudo isso. Mas eu acho que precisa começar um contramovimento de falar, tá, eu sei que vocês querem que eu vá com 17, mas eu não vou, eu vou com 21, porque eu acho que eu preciso me desenvolver mais no futebol brasileiro. Eu acho que isso seria saudável para os jogadores e para o desenvolvimento de jogadores brasileiros. Acho que vai ficar tudo bem com o Estevão, acho que vai ficar tudo bem com o Endrick, acho que eles vão encontrar os seus espaços, né? Mas o Endrick foi o quê? 6 meses, um ano perdidos, né? Assim, simplesmente no meio da carreira dele parou tudo. Né? O Estevão até conseguiu, nesse primeiro semestre, jogar mais, aparecer mais. Ainda assim, não é que tá jogando toda semana, né? Então você tem que. Acho que o próprio Vinícius, que acabou se desenvolvendo, passou um tempo no Castilha, né? Acho que não é nem uma questão de renome, blá blá blá, é só que assim, você pode se desenvolver pelo Flamengo, você pode se desenvolver pelo Vasco, pelo Palmeiras. Eu entendo que haja um risco nisso, mas também dá para confiar um pouquinho no taco e jogar um pouquinho mais para frente esse tipo de. Quando são esses jogadores realmente especiais, né? Não, acho que você tem razão. O ideal é isso mesmo para o jogador, tanto
pessoalmente, profissionalmente, seria melhor. Mas eu também tenho uma desconfiança, se eu fosse jogador, ou se eu fosse da família de jogador, eu ficaria com receio, porque a gente tem visto que nem sempre vai passar 2 vezes. É isso, com 22, talvez ele não atraia mais a atenção da Premier League, talvez ele atraia de um outro mercado. E aí você pode ter perdido a chance de ir. Então eu entendo que o jogador fique com essa sensação de que eu não sei se vai acontecer de novo. E assim, tudo bem, ele é muito bom, ele é especial, mas a gente viu jogadores que são muito bons e especiais não conseguirem depois sair, né? E conseguir ter uma carreira promissora fora, né? Eu não sei, por exemplo, eu vou dar um exemplo bobo, mas eu não sei se o Arrascaeta, em vez de ir para o Cruzeiro, vai para o Getafe, se ele não conseguiria se desenvolver e ser um jogador diferente e jogando em alto nível na Europa. Eu não sei. Agora tá claro que a Europa não vai buscar o Arrascaeta. Ele é um craque, ele fez uma carreira incrível e acho que se tornou ídolo de um dos maiores clubes do mundo. Não tô dizendo que isso foi ruim para ele, foi ótimo. Que eu tô dizendo que às vezes pode ser a única chance de você ir pra Europa e você não sabe, né, se o seu desenvolvimento vai levar a isso. E tem jogador que, assim, eu acho hoje, olhando o Gabigol, que ele nunca daria certo. Porque ele é muito bom, mas ele não tem a mentalidade de jogar em um time tipo a Inter, que tava caindo pelas tabelas. Ele precisaria ser um outro tipo de jogador. Então, eu entendo que às vezes o melhor caminho é ficar aqui de qualquer jeito. Não é ir pro Bournemouth e voltar, né? Mas é difícil avaliar isso com 18, 19 anos, né? E mesmo para quem tá em volta, né? É por isso que eles têm, né? Assim, pessoas adultas aconselhando a carreira deles. Assim, difícil, assim, eu tenho 42 e também acho que é difícil tomar essa decisão, né? Se eu fosse um irmão meu, eu diria, putz, não sei se você vai ter outra chance dessa, né? Não sei, só uma questão assim, planejamento de carreira, né? Qual que é o seu? Se o seu planejamento de carreira eu vou ganhar o máximo de dinheiro possível, eu não tô nem aí pro resto, tudo bem, aceita todas as propostas e vai. Porque assim, para um macro de um planejamento de carreira, para uma curva mais ampla, eu acho que é melhor se você conseguir ir alguns anos depois do que na idade que os garotos estão indo hoje em dia, porque é muito mais difícil. Mas tudo tem risco na vida, né? E é com esse conselho que eu mando vocês para o fim de semana, porque nós já estamos aqui com 1h20 de programa, o que... Quando tinha 4 vai brigar pessoas... com a gente daqui a pouco ele vai voltar, ele vai acabar com essa palhaçada aqui. Porque quando tinha 4 pessoas era bonitinho, né? Com 2 significa que a gente falou demais. Então vamos terminar o programa por aqui e a gente volta na segunda-feira às 7h30 da noite para falar do campeão africano, para falar de tudo que rolou no fim de semana. Obrigado e até a próxima. Valeu!